Marcha de Nicolas expõe a miséria política da direita, da extrema-direita, do não sei o quê, porque aquilo que era... Não, e eu achei engraçado que ele fez um vídeo e ele falou que tinha 100 mil pessoas. Ah, Jesus amado, vai! A manifestação organizada pelo deputado federal Nicolas Ferreira em Brasília ontem reuniu 18 mil pessoas, segundo esse mapeamento do monitor do debate político. A iniciativa é da USP em parceria com a ONG More in Common. Para calcular o número de participantes, a pesquisa analisou fotos aéreas feitas por drones em diferentes momentos da manifestação, com margem de erro de 12%. O total no momento de pico pode ter variado entre 15.800 pessoas e 20.100 pessoas. A manifestação encerrou a caminhada do deputado, que saiu de Paracatu, em Minas Gerais, com destino à capital federal. Nicolas e os aliados percorreram cerca de 240 quilômetros. Na manifestação de ontem e ao longo da dita peregrinação, o grupo defendeu a derrubada dos vetos do presidente Lula ao projeto da dosimetria e pediu liberdade para o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros condenados pela tentativa de golpe de Estado. Olha, deixa eu dizer aqui uma coisa. O Nicolas promoveu... Primeiro, esse ato serviu ao próprio Nicolas. Tá? Ou alguém acha que uma coisa dessa natureza interfere na decisão do ministro Alexandre de Moraes ao avaliar se cabe ou não a prisão domiciliar. Especialmente porque a reivindicação da prisão domiciliar se concentra em questões de saúde, e questão de saúde ele está tendo atendimento integral ali, dado o que aconteceu na casa dele, eventualmente com mais segurança ali do que na casa dele. E eu não vi até hoje Alexandre ceder esse tipo de pressão. Então o Nicolas queria... sim, vai se reeleger deputado, talvez com mais votos, já foi uma votada do Brasil, talvez com mais votos do que teve na jornada passada. Então, Nicolas só ajuda Nicolas. E fez um milagre. O milagre da multiplicação da notícia. Porque a caminhada, aí viram, não sei quantos milhões viram. Bom, quantos milhões viram? Escrevi hoje de madrugada no UOL, o pessoal que vota no Lula também vê o que ele produz. Também lê. Por enquanto, não sei se ficará assim, mas por enquanto é uma maioria. Por enquanto o Lula vence a eleição. Hoje venceria. Se vai vencer, não sei. Eu não faço previsões. Eu trabalho com os números que estão aí. Inicialmente, os bolsonaristas não viram com bons olhos, porque, veja, o Flávio está interessado... Vale bem, já falamos isso aqui, Arthur, está interessado em criar a reputação de moderado. Uhum. Eles liquidaram a candidatura do Tarcísio, que tinha o apoio de setores que não são exatamente do bolsonarismo raiz. E o Tarcísio fez o esforço danado para dizer, eu sou um deles, eu sou até pior do que eles... eu não sei o que e tal, mas não adiantou, porque não tinha o sangue. Alguém interpretou isso aqui muito precocemente, no dia 7 de julho, vale bem, fui eu mesmo, Arthur. Mas disse, não vai rolar. Não vai rolar. Não é da aristocracia do sangue Bolsonaro. Usei o exemplo do criador e da criatura. Do Frankenstein, da Mary Shelley. Então, para mim estava claro que não. Interpretei precocemente. Até gente do entorno do Tarcísio disse para ele, eita, o Reinaldo acertou, hein? Né, governador? Pois é, acertei. A chance de reversão? Mínima. Enquanto o Flávio luta para ser um moderado, fala assim, não, o bolsonarismo raiz, mas eu dialogo, ele próprio já falou isso dele, o Nicolas faz um troço como esse e reafirma os fundamentos mais conservadores, mais reacionários, místicos, inclusive, que não tem pauta econômica. Se vocês olharem, o Nicolas não tem pauta econômica. Além da mentira que ele contou sobre o Pix, ele não tem pauta econômica. Agora, ele é tratado com certo respeito, com respeito no bolsonarismo, porque ele criou uma franja de militantes que nem depende muito do Bolsonaro. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
O Nicolas depende menos do Bolsonaro do que o Tarcísio. Tá certo que o Tarcísio, para os seus propósitos, precisa de muito mais votos. Mas o Nicolas transita com mais independência nas coisas que ele pensa, seja lá o que for, não são boas, do que o próprio Tarcísio. E naquilo que o Flávio tenta ser um moderado, ele não é. Em último caso, ele tange as mesmas cordas reacionárias do pensamento de Eduardo, mas com uma diferença. Isso aqui eu estou falando sempre no campo da extrema-direita, hein, comparativamente. O Eduardo é mais preparado do que ele. Não há nem... Há evidências de teoria, por mais que eu as abomine, de teorias, ou de teoria, por mais que eu abomine, na fala de Eduardo. Eu posso achar um absurdo, mas há. De pensamento político. Você consegue identificar certas influências ali. No que Nicolas fala, não há nada. Ele é um intuitivo, surgido nas redes, um influencer que precisa manter a máquina da produção de bugigangas políticas funcionando o tempo inteiro para ele continuar sendo notícia. E foi, em setores da imprensa, sendo tratado até como pensador. Aí o Flávio teve que apoiar o troço, o Eduardo teve que apoiar o troço, a Michele teve, não foram, mas, né, nem Flávio nem Michele, mas tiveram de apoiar. O Jair Renan falou o quê? Marcha de onde? Onde é que está acontecendo? Marcha que eu não sei, né? Os cidadãos, como ele costuma dizer, estão onde? Né? Não apareceu, né? Deputados apareceram num pedaço, tal, alguns andaram 20 quilômetros. E no fim, e vocês vão ver o Nicolas daqui a pouco dizendo que havia 100 mil pessoas ali, que é uma piada, né? No fim foi um mico, foi uma flopada, porque tinha, o quê? Entre 15 mil e 20 mil pessoas. Digamos que outro tanto tenha caminhado na estrada e voltado para casa sem chegar a Brasília. 40 mil naquilo que deveria ser a coisa que... E aí, quando ele fala a respeito, ele fala, não, eu estou fazendo para mim, eu estou fazendo pela minha consciência. É para ele. Muda alguma coisa objetivamente, no caso da situação do Bolsonaro? Obviamente não muda nada. Não só não muda, como eu diria, Bolsonaro está mais preso agora do que antes. Não é? E, ao mesmo tempo, fala como um líder religioso. A fala final foi de líder religioso. Vejam que o Malafaia não apareceu. Poderia ter aparecido, também não apareceu. Nos bastidores do bolsonarismo, eu vou falar uma coisa agora polêmica, olha bem. Polêmica! Sim. Arthur. Pois não. Há setores do bolsonarismo que hoje pensam como controlar o Nicolas. Sim. Aí o Valdemar aparece e diz, é o nosso futuro presidente. Eu rio assim, agora já houve sortilégios no Brasil, né? Mas vamos ouvi-lo falando do seu próprio feito, né? E com um trechinho ali do discurso que ele fez lá em Brasília. Vai. 255 quilômetros, 7 dias a pé, até hoje. O ato final, que não é bem um ato final, é o começo de algo que tocou os corações, que tocou a nossa alma. E eu não tenho dúvidas que é só Deus mesmo, para poder colocar quase 100 mil pessoas embaixo de uma chuva que eu nunca vi igual aqui em Brasília, debaixo de trovões, debaixo de frio
e ainda assim tem uma multidão sedenta por algo. Isso só pode ser um sinal de que a angústia que estava no meu coração de não conseguir fazer nada e precisar fazer algo, essa angústia hoje ela foi diminuída ou reduzida a zero. Eu quis fazer isso, não para poder tomar o poder, mas para poder declarar de quem é o poder. E esse poder é de Deus. Então, Nicolas, o que eu vou fazer amanhã? Amanhã está nas nossas mãos. E o resto está com Deus. Diga, Senhor. Senhor. Tu és Deus. Tu és Deus. Dessa nação. Dessa nação. E nós pedimos ajuda para o nosso país. Para o nosso país. Então nós vamos ter que falar do raio, né? Porque se Deus fez isso, foi Deus que mandou o raio também? Hein? Porque Deus junta... Primeiro que 100 mil pessoas, né, Nicolas? 100 mil pessoas é tão verdadeiro... 100 mil pessoas é tão verdadeiro quanto a taxação do PIX, né? Como se não houvesse uma área de ocupação e você não pudesse calcular. Mentira. Né? Agora, vejam, ele fala como intermediário de Deus. E aí aconteceu uma coisa engraçada até. O Carlos pegou um vídeo de um momento ali em que as pessoas estavam dizendo que o brasileiro não desiste nunca e mudou o conteúdo da fala para a volta a Bolsonaro. E os aliados do Nicolas ficaram bravos. Embora o Carlos tenha ido lá num pedacinho, também no Val e Bene. É a história que eu contei do Veríssimo aqui com o meu amigo lá, né? Eu sou seu amigo até o segundo andar. Falou, não, andei um pouco, depois... Não, o Carlos foi lá, mas o Carlos deu essa fraudadinha. Olha só! Um vai manipulando o outro, que... e as pessoas próximas do Nicolas ficaram bravas, né? Porque as pessoas estavam dizendo, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, e o Carlos fez isso. Aí, pode botar o vídeo direto aí, vai. Então, atenção, você que está ouvindo o rádio, não viu o vídeo, onde vocês ouviram Volta Bolsonaro, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. E nem o Nicolas gostou da manipulação. Que, de fato... Né? 8 vítimas continuam internadas em razão do raio. Que nós vamos ver, foi pavoroso. Vamos lá. Pelo menos 8 pessoas seguem internadas em 2 hospitais do Distrito Federal após serem atingidas por esse raio durante a manifestação de Nicolas. O incidente aconteceu por volta da 1 da tarde, enquanto os manifestantes aguardavam a chegada do deputado. O grupo estava reunido próximo ao Memorial JK, no Eixo Monumental, área central de Brasília. Vamos acompanhar um vídeo do momento no qual o raio atinge o local. Aí teu raio machucou um monte de gente, tem gente ainda que está internada, né? Me leiam aí esses dados últimos depois do negócio do vídeo. Vai lá, segundo o Corpo de Bombeiros. O episódio deixou 89 pessoas feridas, segundo os bombeiros, 47 levadas à unidade de pronto atendimento. Os feridos apresentaram quadro de queimadura, taquicardia, torção e hipotermia. Em nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que no Hospital Regional da Asa Norte, 3 pacientes seguem internados e um foi transferido para a UTI do Hospital Santa Marta. Já o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF, que administra o hospital de base, informou que 4 pacientes estavam em observação com possibilidade de alta médica a qualquer momento. Uma irresponsabilidade do modo como foi feito. Aí o Nicolas, ele foi ao hospital visitar algumas pessoas internadas, e esse mesmo que acabou de dizer que foi obra de Deus tudo o que aconteceu, aí na hora do raio, aí foi um evento natural, né? Coloca o videozinho dele direto aí, vai.
7 vítimas. Eu acabei de conversar com o doutor Renato, ele disse que 2 não está em observação. As outras, graças a Deus, não tem nada de grave até então, né? A informação que eu tive. Então, graças a Deus por isso, fico muito feliz. Aconteceu um incidente natural, não foi por uma irresponsabilidade nossa, não foi por falta de organização, não foi por tumulto, foi literalmente algo que foge do nosso controle e não poderia deixar, né, de vir aqui prestar nossa solidariedade, dizer que tem muita gente orando para eles, para que eles se recuperem logo e possam estar de volta aí para poder ajudar o nosso país. Pois é, agora no discurso final lá, que ele disse que foi Deus que mobilizou, o raio ficou longe. Reinaldo, você acha que Deus pune as pessoas com raio? Eu já vou falar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A política, isso é fundamental, é um assunto fascinante. A política também, Vólio Bene e Arthur, eu comentei com vocês no grupo ontem, né? Uhum. A política também é uma disputa sobre o sobrenatural, Vólio Bene. Sim. Uhum. Todo mundo acha que pode ter alguma influência, ou que tem alguma influência, ou diz ao outro que tem alguma influência no sobrenatural. Mas Deus fulmina, se acredita? Gente, no Gênesis, lá no 38, 9 e 10, fulminar mesmo, Arthur, Deus fulminou com raio, que foi Onã, que dá a palavra onanismo. Aí Deus fulminou. O irmão do Onã morreu, ele pelas leis então teve que se casar com a cunhada, só que os filhos da cunhada não trabalhariam para ele, Onã, trabalhariam para seu pai. Aí o Onã falou, vou dar um jeito de não inseminar a minha cunhada, que agora é minha mulher. E o Onã desperdiçava sementes, né? Deus não gostou, vai bem, e fulminou, né? Quem acreditar nisso, tome cuidado, né? E evite outros comportamentos que, se você ler lá, não... Né? Não acho que Deus tenha fulminado ninguém. Deus tem mais o que fazer. Claro que foi um evento natural. Quem disse que estava sendo ungido por Deus era o Nicolas. Ele disse que estava sendo ungido por Deus. Mas tem uma coisa engraçada, que a irmã Mônica, que parece não, claramente de esquerda, antes da chuva, né, antes da caminhada do Nicolas, ela convocou as forças naturais para uma forte chuva com trovões, e isso circulou muito nas redes. Coloca aí, vai lá. Meu Deus! Aquele povo da BR, Senhor, que está atrapalhando a vida dos trabalhadores, Senhor. Que tá chuva, né, trabalho. Chuva com trovão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dá a tua resposta nessa noite. Chuva a noite toda, meu Pai, para aquela gadaiada desocupar aquela BR. Em nome de Jesus Cristo, agora chuva. Eu ordeno a chuva agora, Senhor. Eu puxo agora a chuva do alto do céu e mando agora, de encontro a toda a gadaiada agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus respondeu com o trovão. Meu Deus, responde com o trovão, Senhor. A irmã Mônica é uma influenciadora digital evangélica ligada à Congregação Cristã do Brasil, Igreja de Matriz Pentecostal. Ela tem 194 mil seguidores no Instagram. Tem um livro maravilhoso de um historiador chamado Robert Darnton, que chama O Grande Massacre de Gatos. Cultural. Vale a pena ler, porque trabalhadores revoltados com seus patrões resolveram promover um massacre de gatos, e vejam lá a razão, também por razões místicas. A política sempre será também uma disputa pelo território do divino, do sobrenatural. Vocês viram o Nicolas falando que foi vontade de Deus, e aí tem um coach espiritual dizendo que sim, foi fruto da batalha espiritual. Do que é que eu estou falando? Vai. O deputado federal Nicolas Ferreira compartilhou um vídeo no qual o coach religioso Lamartine Pozzella atribui à vontade divina o raio que atingiu a manifestação em Brasília. Na gravação,
O coach afirmou que o episódio não deve ser interpretado apenas como um fenômeno natural e argumentou que o ocorrido estaria ligado a batalhas espirituais. A gente vai acompanhar um trecho. Alguns dizem que foi só um fenômeno natural, mas quem tem discernimento espiritual sabe, nem toda tempestade é apenas climática. Algumas são resultados de batalha espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal. Toda vez que um povo se levanta em oração, em arrependimento, em clamor pela nação, algo acontece no mundo espiritual. Quando a igreja se posiciona, o inferno se incomoda. Eu creio que essa caminhada mexeu em estruturas espirituais do mal, mexeu em cadeias, mexeu em fortalezas e houve reação. Mas deixa eu te dizer algo, Deus continua no controle. Deus se agradou desse clamor, Nicolas. Deus honra um povo que se humilha diante dele. Nenhuma tempestade é maior do que o Senhor dos Exércitos. Nenhuma retaliação é maior e mais forte do que o poder da cruz. Por isso não é tempo de recuar, é tempo de avançar. Continuemos em oração pela nação brasileira. Continuemos em jejum, continuemos proclamando. Como vocês viram, o próprio Nicolas passou adiante esse troço. E lá no hospital ele vai dizer é um fenômeno natural. Aí ele passa adiante um troço que diz, não. Isso é fruto de uma guerra espiritual. Para entender por que aquilo que é fruto de uma guerra espiritual acaba punindo aqueles que estariam do lado do que eles consideram o bem, é uma operação mental um pouco complicada, mas lida com a ideia do martírio. Dos outros, claro. Porque o Nicolas ele mesmo não está se martirizando com nada. Não é? É preciso ficar muito atento a esses mecanismos, que na era das redes sociais, né, se espalham. Né? Algum contentamento pelo raio? Obviamente, isso é um absurdo. Contentamento o quê? As pessoas estão ali... Algumas sabem Deus está fazendo, outras são vítimas de desinformação também. Essa é a pura verdade. Né? Então não. Zero de contentamento. Agora, o que eu lastimo, isto sim, né, é que se tenha chegado a esse estágio das coisas. E isso expõe a miséria intelectual da direita e da extrema-direita. Tem o que oferecer? Qual é a proposta? O que quer? Há aqueles que insistem nessa coisa a guerra é espiritual. Não. Alguns dos desafios que o Brasil tem não são espirituais, são desafios materiais mesmo. De superar dificuldades e superar limitações. Esse é o ponto. Sociais. Eu quero abrir aqui, eu cheguei a falar num dado momento, falei hoje no UOL, falei aqui também, que o Nicolas, de certo modo, tem mais liberdade no bolsonarismo do que o Tarcísio, né? E o Tarcísio elogiou o Nicolas nos seguintes termos. Reinaldo, o governador... Reinaldo é ótimo, né? Eu estou lendo a matéria aqui. O burro. O Tarcísio de Freitas elogiou hoje a caminhada do Nicolas, tal. Indagado sobre a mobilização, Tarcísio disse que que o ato expressa um clamor amplo da sociedade e funciona como um termômetro da insatisfação popular. Bom, se for isso, eram 18 mil pessoas. Aí ele disse o seguinte, entre aspas, um grande movimento liderado pelo Nicolas, que é realmente um fenômeno. É uma grande liderança. É um menino ungido. Olha aqui, a religião. Ungido. Ungido quer dizer aquele escolhido por Deus. É um menino ungido. Posso falar assim. Sou bem mais velho que ele, com 29 anos, com essa capacidade de comunicação e de mobilização. A gente fala muito da crise fiscal, que está contratada e vai travar o crescimento do Brasil. Mas pior do que... Bom, o senhor previu já a tragédia brasileira várias vezes. Mas pior do que a crise fiscal é a crise moral.
E essa a gente precisa cuidar, porque vai arruinar as instituições. Né? Então, o Nicolas faz o Tarcísio se dobrar, né? O Tarcísio que ficou com a agenda fiscal, com a agenda de não sei o quê, com a agenda não sei o quê que não emplacou, faz o Tarcísio se dobrar e dizendo, não, se a gente resolver a questão que ele chama moral, o resto está resolvido. Né? O que, obviamente, é falso.